Senhoras e senhores deputados, se estiverem de acordo, vamos dar início à nossa ordem do dia, por favor. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa ordem do dia, que, como sabem, é exigente. Temos três audições, a primeira à Sevener, a segunda à ANAC, ambas a requerimento do Partido Chega, sobre os serviços aéreos regionais em Portugal. E temos mais tarde, às 17h30, a audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses, esta conjunta com a 13ª Comissão, sobre o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Portanto, temos de ser cumpridores do horário, porque às 17h30 juntar-nos-emos à 13ª Comissão para esta terceira audição. Assim sendo, vamos dar início a esta audição. Queria cumprimentar os senhores representantes da Sevener, que estão aqui representados pelo seu Presidente do Conselho de Administração, Pedro Leal, pelo Diretor de Operações de Voo, Sérgio Leal, e pelo Diretor Executivo, Carlos Amaro. Dou as boas-vindas, são as informações que tenho. Se houver alguma troca, informar-me-ão para que proceda à correção. Daria naturalmente as boas-vindas, é um gosto recebê-los. Naturalmente temos a maior expectativa no contributo que nos possam dar. Senhoras e senhores deputados, recordo que a nossa grelha de tempos prevê. Inicia o partido requerente, o partido Chega, que tem 5 minutos, acrescido de mais um por ser o partido requerente, portanto tem 6 minutos, e de seguida os grupos parlamentares usarão da palavra, sendo certo que, a seguir a cada grupo parlamentar, os nossos convidados responderão às questões colocadas. Nesta primeira ronda, o PS tem 6 minutos, o PSD tem 6, a Iniciativa Liberal tem 4, o Bloco de Esquerda tem 3, o PCP tem 3, o LIVRE tem 3, o CDS-PP tem 3, o PAN tem 2, se assim entenderem usá-lo. Na segunda ronda, se houver, estou a explicar isto sobretudo para os nossos convidados, estou a explicar. Na segunda ronda, se houver, se os partidos, se os grupos parlamentares assim entenderem, o tempo que cabe a cada grupo parlamentar é de 2 minutos e os senhores responderão no mesmo tempo no fim de todas as intervenções. Ou seja, na primeira ronda responderão imediatamente a seguir à intervenção, na segunda ronda responderão em conjunto a todos os grupos parlamentares, dispondo exatamente do mesmo tempo que for usado nas perguntas que lhes forem dirigidas. Alguma dúvida que possa ajudar a esclarecer? Não há. Vamos então iniciar esta primeira ronda, como disse, pelo grupo parlamentar requerente, que é o Partido Chega, que tem 5 minutos, mais um por ser requerente. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e os representantes da Sevener aqui presentes hoje. O nosso requerimento veio no sentido das notícias vindas a público em setembro último, por causa da paralisação do Serviço Aéreo Regional prestado pela Sevener, na sequência de uma dívida do Estado para com a empresa no valor de 3,8 milhões de euros. O contrato de concessão relativo aos serviços aéreos regionais que ligam Bragança, Vila Real, Viseu, Tires e Portimão terminou em fevereiro, contrato este que inclui uma indenização compensatória pela prestação destes serviços de 2,4 milhões de euros por ano. Sendo de referir que em 2023 esta linha aérea transportou cerca de 13 mil passageiros e está numa curva ascendente, segundo indicação do Grupo Sevener. Em janeiro, o Grupo Sevener assinou um primeiro justo direto, ainda com o governo anterior, que vigorou de março a junho por 750 mil euros e já com o atual Executivo foi assinado um segundo ajuste direto, válido até setembro, por 900 mil euros. Em ambos os casos, segundo declarações do Diretor de Operações do Grupo Sevener, o contrato de concessão previa que o Estado pagasse mensalmente, de acordo com a prestação do serviço de transporte que foi integralmente prestado, dando conta que o Governo ainda não liquidara o valor integral de todos os serviços aéreos prestados no último ano na ligação aérea regional Bragança-Portimão.
A empresa, na altura, lamentou o impacto da suspensão da linha relativamente às populações do interior norte de Portugal que são afetadas, bem como o destino de perto de 100 de trabalhadores ligados a esta linha, nas várias escalas, incluindo tripulações, manutenção, handling, tendo sido estas as razões que, apesar de nada terem recebido em 2024, levaram a Sevaner a manter a operação enquanto foi humanamente e financeiramente possível. Acontece que, entretanto, de acordo com as últimas notícias, a empresa terá sido ressarcida de cerca de metade do valor que estava em dívida pelo Estado português. O contrato para retomar a rota aérea Portimão, Cascais, Viseu, Vila Real, Bragança já foi assinado, mas as viagens ainda não foram retomadas. E era aqui que eu gostaria que nos esclarecessem. Gostaríamos que nos confirmassem esta situação, ou seja, se os voos estão ou não a acontecer, e se não, qual o motivo? E qual a vossa previsão de evolução deste mercado das ligações aéreas regionais? Gostaríamos também de saber quais as alterações que os senhores consideram importantes para a regulação do mercado e para a concessão do serviço público que têm com o Estado e se vos parece plausível que a médio prazo estas rotas regionais possam deixar de ser apoiadas pelo Estado e passem a funcionar em mercado livre. Para já é só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Vou passar a palavra aos nossos convidados. Liga-se aqui. Muito bem. Então, a Sra. Deputada disse tudo. Eu pouco tenho para dizer, que foi exatamente isto. Nós, em setembro, acabámos um contrato que depois foi feita uma adjudicação direta, a primeira adjudicação, e pelos 750 mil euros que tinha sido programado pagar em todos os meses, mas não aconteceu por variadíssimas razões, foi-me dito variadíssimas razões, uma delas foi o Tribunal de Contas que não tinha visto o Tribunal de Contas, e depois o visto do Tribunal de Contas foi, o programa foi muito tarde metido no Tribunal de Contas, não sei se só em setembro, ou não consigo dominar essa parte, mas dizem que foi metido muito tarde e depois o visto veio muito tarde e não se recebeu até àquela data não se tinha recebido. O segundo foi exatamente a mesma coisa, depois de ter acabado os 3 meses, fizemos um novo, já como a Sra. Deputada disse, para este novo governo, que era por praticamente 4 meses, não chegava a 4 meses, 3 meses e tal, por 900 mil euros, e também a mesma coisa, era para ter pago todos os meses, mas como também teve que ir para o Tribunal de Contas, a mesma situação acabou sem ter, naquela altura, sido ressarcido o que quer que seja da verba. Visto que ainda não tínhamos acabado, ou seja, ainda não tinha sido o IGF despachado o relatório do final de 2024, que foi até fevereiro, nós não tínhamos recebido também nem o de 2022 para 23, nem o de 23 para 24, portanto, daí os 4 milhões, praticamente 4 milhões de euros. A esta altura do campeonato, não estamos a voar, portanto, estamos parados. Era para começar a 1 de outubro, como está o contrato assinado. Foi-me dito ontem que o Tribunal de Contas tinha mandado para trás deste contrato novo, e porque era para começar a 1 de outubro e afinal estamos em janeiro e ainda não foi, portanto as datas não estão corretas no contrato que a gente assinou. Portanto, daí o Tribunal de Contas mandou para trás, é essa a indicação que eu tenho, até à data de hoje. Enfim, tenho que lamentar esta situação, porque já era para estarmos a voar, eu tenho o meu pessoal todo em layoff, mas como sabem, o layoff é grande parte suportado para a empresa à espera deste contrato, que eu já o assinei, e só por isso é que estou à espera. Mas, enquanto em mercado, a gente neste momento perdemos muito mercado, porque não há transporte, e agora para retomar, já não é a primeira vez, já aconteceu no passado, e agora para retomar novamente não vai ser tão fácil, mas enfim, é a vida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Isabel Ferreira tem até 6 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento os representantes da SEVNER aqui presentes. De facto, desde 2015, que o Serviço de Transporte Aéreo Regular na rota Bragança-Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão tem sido objeto de contratos de concessão sujeitos a obrigações de serviço público. Este modelo pretende garantir coesão territorial pela diminuição do distanciamento geográfico e social e assegurar a mobilidade dos cidadãos do interior, em particular do Nordeste transmontano, com horários, tempo de viagem e preços competitivos, salvaguardando deste modo o interesse público e a não discriminação destas populações. É também um fator de desenvolvimento económico e social porque aproxima essas populações dos principais centros de negócio e de lazer e também de polos de ensino. E por isso a minha primeira palavra é de louvor à vossa empresa por o interesse que manifestam na prestação deste serviço. Também é sabido que nenhuma transportadora aérea da União Europeia deu início ou provou que vai dar início à prestação de serviços aéreos regulares de acordo com as obrigações de serviço público impostas para esta rota. E, por isso, o Governo anterior autorizou um procedimento concursal, precisamente na modalidade de concurso público internacional, para atribuição em regime de concessão da exploração desta rota que eu mencionei, por um período de 4 anos, de forma a assegurar a execuibilidade e a eficácia das obrigações do serviço público fixadas. Depois foi também produzida uma resolução do Conselho de Ministros, a 7 de fevereiro de 2024, que autorizou a realização da despesa relativa à adjudicação da prestação de serviços aéreos regulares em regime de concessão nesta rota, até a um máximo de 13,5 milhões de euros, a que acresce o IVA. Para evitar a interrupção da ligação aérea a partir de 29 de fevereiro de 2024, o Governo anterior também encontrou uma solução contratual provisória enquanto decorria o novo concurso público internacional através de um ajuste direto de 750 mil euros que terminaria a 7 de junho de 2024. Repare, a 3 de junho, este grupo parlamentar questionou o Governo se iria encontrar uma solução para garantir a continuidade da ligação aérea a partir de 8 de junho de 2024, de modo a que esta ligação não fosse interrompida até terminar o procedimento concursal que estava em curso e autorizado pelo Governo anterior. A 12 de julho, o Ministério das Infraestruturas e Habitação respondeu à referida pergunta, dizendo que o Governo iria garantir a continuidade da ligação, com efeitos a partir de 8 de junho até ao término do procedimento pré-contratual em curso. Mas o que é facto é que o Grupo SEVNER anunciou a interrupção do serviço prestado há mais de 15 anos, relativa à ligação aérea Bragança-Portimão, a partir de 1 de outubro. Consideramos inaceitável que o atual Governo tenha comprometido o serviço público essencial para a coesão territorial e defraudado as expectativas dos cidadãos dos territórios do interior, em particular de Trás-os-Montes, e por isso fizemos uma segunda pergunta parlamentar. O Governo atual não conseguiu encontrar uma solução que evitasse a interrupção da ligação aérea, ligação essa que está interrompida há praticamente 4 meses, com consequências tremendas para a população de Trás-os-Montes, e o que infelizmente também não surpreende, dado o desprezo deste Governo pelo interior do país. As perguntas que eu queria fazer são as seguintes. Entendem que a SEVNER é o único responsável pela interrupção do serviço, já que o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, em resposta à pergunta parlamentar de junho, garantiu a continuidade da ligação até término do procedimento pré-contratual em curso, mas depois, em resposta à segunda pergunta parlamentar que lhe dirigimos, de setembro, e confrontado com a realidade, referiu que a interrupção da rota Bragança-Portimão a partir de 1 de outubro não constitui uma decisão do Governo. A segunda pergunta é: o prazo para a apresentação das propostas no âmbito do procedimento pré-contratual lançado pelo Governo anterior terminou a 23 de julho de 2024.
Por isso, o que é que impediu, na vossa opinião, a finalização do procedimento para que se evitasse a interrupção deste serviço? A terceira questão relevante é porque é que foram inconsequentes todas as reuniões, pelo menos foram inconsequentes para os transmontanos, foram, para a população do Distrito de Bragança também, todas as reuniões que decorreram entre a Sevaner e a Secretaria de Estado das Infraestruturas. E, finalmente, se consegue apontar uma data para o restabelecimento do serviço e em que condições se vão manter os horários de voos e as tipologias de voo que estavam em curso até 30 de setembro, antes da interrupção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Isabel Ferreira, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Quem é que pretende usar a palavra? Muito bem. Doutor, faz favor, até 6 minutos. Senhora Deputada, muito obrigado. A ver, das suas perguntas, conforme fui tomando nota, sendo que algumas acho que já foram respondidas pela pergunta anterior, mas em rigor, o que percebo, a senhora pergunta-nos, na nossa opinião, quem é que foi o responsável por esta paragem. É isto que se trata, se é o Governo, se é a Sevaner, porque é duas perguntas que continham isso. Eu gostava de dizer, antes de mais, o seguinte: nós temos esta linha concessionada desde 2009. Ao princípio com uns moldes ligeiramente diferentes, mas é a mesma linha da Rota de Bragança, que vinha até Lisboa e depois passou a ir Cascais e até Portimão. E desde 2009, como devem imaginar, já sofremos, ou seja, já assinámos concessões e fomos concessionários com diversos governos dos dois partidos que governaram Portugal desde 2009. Portanto, temos uma experiência quer com um partido, quer com outro. E uma coisa que queria dizer, nunca, quer nesta concessão de Bragança-Portimão, quer em concessões anteriores, como ligámos o Funchal Porto Santo e naquilo que continua a acontecer, as outras concessões de linhas aéreas nos Açores não desconheço como é que é feito, mas nestas que nós fomos concessionários, nunca nenhum governo, fosse eu qual fosse, lançou um concurso a tempo do final do outro. Nem do PS, nem do PSD. Portanto, nenhum governo aí pode dizer que o fez a tempo. Nem governos maioritários, nem governos minoritários, nem governos que cumpriram legislatura, nem governos que não cumpriram. Nunca nenhum. Portanto, a Sevaner nisso tem sofrido imenso, porque cada vez que termina o prazo da concessão, tem sido convidado pelos sucessivos governos a fazer acordos de extensão e adjudicações diretas para garantir o serviço. Existiu, nomeadamente, um governo, o governo do Dr. Passos Coelho, que a determinada altura lançou um concurso sem ajuda de Estado. Também um bocadinho em resposta à pergunta anterior, que são tantos temas que acabamos de não pegar. E, portanto, essa questão já foi tentada em Portugal, esse concurso lançado pelo PSD, sem ajuda de Estado, apenas com uma exploração comercial com exclusividade, ficou deserto. Ninguém concorreu, a Sevaner não concorreu, nem nós, nem ninguém. Portanto, acho que isso responde um bocadinho em termos do interesse do mercado em relação a uma linha destas comercial. E, portanto, nunca aconteceu. Esta situação, infelizmente, não é nova. Claro que o Governo, ao ter caído, isto é sempre mau para todos os concessionários e todo quem tem contratação com o Estado, porque atrasou. Nós sabíamos que o Governo tinha agendado, o Governo anterior tinha agendado lançar o concurso, mas também não o lançou a tempo, a verdade é essa. Nós negociámos muitas vezes com o Ministério das Infraestruturas, com diversas reuniões. Nesse sentido, alertámos o Governo várias vezes, por escrito, de que, atenção, como se fosse preciso, alertar que o contrato vai acabar, mas é assim, e quem quer faz, quem não quer manda fazer, e, portanto, nós notificámos várias vezes o Governo anterior. Devo dizer também que as relações com todos os titulares das pastas, quer de um lado, quer do outro, ou de um partido ou do outro, sempre foram muito cordiais e excelentes e sempre desatendidos. Mas, enfim, com mais queixas de um lado ou do outro, uns titulares mais queixando-se das finanças, outros de outras coisas, do Tribunal de Contas, etc., nunca ninguém lançou os concursos a tempo. Nunca. Se algum dia acontecer, será a primeira vez, pelo menos connosco. E, portanto, isso responde um bocadinho à sua questão, porque o que é que aconteceu? Depois, quando vimos atrás das adjudicações diretas, como aconteceu, com o Governo já em fim de mandato, já até com eleições, após eleições, quando assinámos, aliás, penso que assinámos a adjudicação 2 ou 3 dias antes da mudança do Governo, já este ano de 2024,
e, portanto, nós já sabíamos que aquilo ia atrasar, porque depois há os procedimentos legais que ninguém consegue contornar, quanto o visto do Tribunal de Contas, etc, etc. E, portanto, a culpa de quem é certamente do Estado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é do Estado português. Agora, individualizar num partido ou numa pessoa ou num titular parece-me que seria, não é a nossa competência para fazer isso, mas que é do Estado português que assinou connosco, que comprometeu-se a pagar mensalmente essa verba, que nunca pagou. Nossa não é de certeza absoluta, portanto, e nós chegamos a um ponto de saturação onde era impossível continuar e tivemos que entrar em layoff com todos os prejuízos daí decorrentes, como é óbvio. Também perguntou-me sobre as reuniões mas eu não percebi bem o que é que pretendia saber das reuniões com as infraestruturas que ocorreram em 24. Não percebi muito bem se queria as datas, qual era o teor da... Senhora Deputada, se quiser só ajudar a esclarecer para melhor sim. clarificação, faz favor. Obrigada. A minha questão era o sentido das conclusões dessas reuniões, uma vez que elas tiveram o objetivo de encontrar uma solução para evitar a interrupção da ligação aérea. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, portanto, nesse sentido, dessas reuniões existiram muitas, devo dizer, o contacto nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Espírito Santo, foi permanente. Que nós podemos testemunhar é, enfim, o constrangimento de sentir de um titular desta pasta de que não tinha meios de conseguir resolver mais depressa do que aquilo que o Estado e que os seus procedimentos têm, de forma a ser liquidadas as dívidas que o Estado ainda tem connosco, em parte. Mas o resultado foi sempre tentar, devo reconhecer, como todos fizeram anteriormente, atenção, não foi este Secretário de Estado, os outros faziam o mesmo, um esforço enorme para que a Sevenair não parasse, um pedido, mas era um pedido de tentarmos aguentar mais tempo. Portanto, isso não foi possível a partir de determinado momento. Muito obrigado. Nada. É vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor, até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos nossos convidados, hoje digníssimos representantes da Sevenair, senhoras e senhores deputados. Bom, o primeiro ponto nos parece importante também, nós temos também que agradecer ao próprio Chega por ter feito este requerimento, porque nos permite estar aqui a debater esta questão, que é uma questão muito mais funda e muito mais profunda do que nós ficámos aqui a discutir se foi o Ministro A, se foi o Ministro B, se foi o Governo C ou se foi o Governo D. É um problema, infelizmente, que é transversal e é um problema que nós temos que encarar de frente e com medidas concretas, porque quando o Estado assume determinados compromissos, quando o faz, sobretudo até na forma de concursos, onde as empresas fazem o seu melhor esforço para poderem concorrer e para apresentarem preço, ainda para mais para um serviço que tem esta importância, enfim, que liga um conjunto de cidades do interior e que permite, obviamente, que haja uma maior coesão territorial destas próprias cidades. É preciso que haja, na verdade, o esforço do outro lado também, no sentido de cumprir com os trâmites do próprio contrato, cumprir com as obrigações de pagamento, e não é por acaso que nós temos vindo já a discutir esta questão várias vezes e que até está dentro da própria pacote de medidas apresentado pelo Ministério da Economia, no sentido de permitir que o Estado consiga, de uma vez por todas, reduzir os seus prazos de pagamento para que possa pagar a horas, para que possa cumprir com as suas obrigações a horas, porque só dessa forma é que nós conseguimos ter duas coisas: ter um melhor serviço, ter o serviço para o qual foi contratado e o Estado também honrar a sua palavra e conseguir cumprir com todas as suas obrigações. E, portanto, dito isto, é óbvio que nós percebemos que, enfim, já houve várias situações destas e, portanto, não foram realizados os procedimentos, houve atrasos de mais de 2 anos, que é completamente inconcebível. Todos sabemos que há atrasos na área da saúde que às vezes chegaram a 700 dias nos últimos anos. E, portanto, não é uma questão de estar aqui a dizer se é Partido Socialista, se não é. Nós todos sabemos que, enfim, o Partido Socialista esteve a governar nos últimos 8 anos, mas é um desígnio que deve ser um desígnio nacional. E, portanto, o que é que me apraz dizer neste momento é que, primeiro, congratularmos-nos da situação já estar resolvida e, portanto, já foi feito o procedimento e, portanto, o procedimento agora, a partir do momento em que foi feito, já há a possibilidade que possam ser feitos os pagamentos e, portanto, isso parece-me importante. Como parece importante também, na própria resposta que o Governo enviou, porque a Sra. Deputada depois esqueceu-se de ler o resto, o Governo disse precisamente, e o Sr. Ministro, que diz que tem vindo a envidar todos os esforços para legalmente e contratualmente conseguir assegurar a continuidade do serviço, bem como garantir o cumprimento das suas obrigações junto da companhia. E depois afirmou e acrescentou que, por outro lado, se encontrava em fase final do procedimento de concurso, pelo que eu percebi também foi feito no final ainda do ano passado o próprio concurso.
E, portanto, do nosso lado, o que nós obviamente defendemos e queremos é que seja sempre garantido que se consigam cumprir com os prazos e cumprir com os prazos de pagamento em concreto, e dizer também, porque é um outro ponto importante, porque depois tem a ver também com a vossa própria operação, que é centrada também em Cascais, e o próprio município de Cascais tem feito um conjunto de investimentos bastante avultados e significativos no próprio aeródromo de Cascais, que vão desde uma construção de uma aerogar nova, de uma torre de controle nova e das próprias condições para os próprios bombeiros, que são condições de segurança importantíssimas, e, portanto, ficava também aqui, bem do meu lado, dar essa nota de dizer que a autarquia de Cascais e o município em concreto têm feito um conjunto de investimentos bastante avultados para conseguir também garantir melhores condições de segurança e de funcionamento da própria empresa. E, portanto, a última palavra é desejar, obviamente, que das coisas daqui para a frente possam ser resolvidas e que tenham um maior sucesso no desenvolvimento desta operação e que os 13 mil passageiros, que já são bastante significativos, possam ser ainda mais no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Savaner, ou... Tem alguma pergunta, não percebi se havia alguma questão. Sr. Deputado, Percebi se alguma questão. Não. o Sr. Deputado Gonçalo Lage não colocou nenhuma questão em concreto, Pelo menos que fez uma intervenção política sem questões. Pelo que eu pergunto a quem passa a palavra, quem quer usar. O Sr. Diretor Executivo, faz favor. Muito obrigado. Enfim, eu não estou aqui para comentar, não é? Mas de facto, aquilo que podemos dizer é... Eu acho que podemos dizer. Nós ao longo destes anos, falámos com muitos titulares de cargos políticos, nomeadamente nas infraestruturas, que é o Ministério que tutela esta área, e devo dizer que quase sem exceção, porque há sempre exceções, mas quase sem exceção, sempre vimos um grande esforço e bastante carinho por parte dos titulares em que a linha se mantivesse. E manifestámos um bocadinho aquilo que eu já disse há pouco, até alguma frustração por parte de titulares. E estou a falar, mais uma vez, sem distinguir partidos, de um e do outro. Bastante carinho para que a linha se mantivesse, porque há aqui muito esforço individual e muito querer que isto não acabe, e os funcionários, é uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, não é porque é melhor que as outras por causa disso, de capitais exclusivamente portugueses e privados, e temos aqui, obviamente, um carinho por esta linha muito grande e pelas populações que servimos, etc. E isso tem sido refletido, nunca sentimos falta desse apoio institucional por parte. Agora, é frustrante, devo-vos dizer, agora como privados, como operadores, é muito frustrante perceber que às vezes os próprios titulares, com os poderes que têm e tudo, não conseguem, e os senhores, com o devido respeito, têm que começar por resolver isso. Os senhores que são titulares destes cargos políticos têm que começar por resolver isto, porque é impossível estar 1, 2, 3 anos à espera de receber o que é óbvio, sabemos que depois é uma máquina infernal do Estado para conseguirmos ter acesso àquilo que, no fundo, que nos é devido. E é terrível, e isso tem que manifestar com uns e com outros. Já quanto à Câmara de Cascais e o aeródromo de Cascais, enfim, não consigo deixar de referir que foi por nossa proposta que a linha passou a operar através de Cascais e não está centralizada em Cascais, ela está centralizada em Bragança, que é de onde sai a população, Braganças e Portimão e as populações deslocadas que nós servimos. Mas, de facto, passámos a operar em Cascais a partir de 2015, com muito sucesso, aumentaram muito os passageiros, mas a linha e nós, concessionário, também devemos dizer que não sentimos grande apoio por parte do município de Cascais a que isto aconteça. Aliás, é o único município que cobra taxas de aterragem nesta linha de todos os municípios, dos 5 municípios que nós operamos. E, portanto, apesar de inicialmente não ter sido isso que teria ficado indicado. E são taxas que são agravadas para a concessão e que justificam em grande parte o prejuízo dos últimos contratos de concessão anteriores a estes. Só queria deixar essa referência porque tenho, enfim, informação direta que por Cascais a linha não passaria por lá. Apenas neste momento não é possível retornar a Lisboa porque não há espaço aéreo suficiente, senão nós também retornaríamos a Lisboa. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, inscrições para a segunda ronda. Tenho o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Sandra Ribeiro. Partilharão o tempo. São 2 minutos por grupo parlamentar. E não tenho mais inscrições para a segunda ronda. O Sr. Deputado Isabel Ferreira, o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito bem.
Senhores deputados, a segunda ronda prevê 2 minutos por cada grupo parlamentar. Naturalmente, o grupo parlamentar do Chega pode inscrever os deputados que entender partilham os 2 minutos. E para os nossos convidados, sendo que há 3 intervenções, portanto são 6 minutos, os senhores têm 6 minutos no fim para responderem às questões colocadas, a todas em conjunto. É um modelo diferente da primeira ronda. Muito bem, sendo assim, começa a senhora deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista. Senhora deputada, faz favor, até 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero mesmo, mais uma vez, saudar o esforço e o contributo que vocês têm feito para a manutenção e a prestação destes serviços tão importantes para as populações do interior. E é preciso mesmo muita criatividade para que o grupo parlamentar do PST tenha transformado uma discussão sobre uma rota importante para as pessoas do interior num tema sobre Cascais que já percebemos que nem tem interesse nenhum nessa rota. E isto é preocupante. É preocupante porque nós hoje temos um passo ferroviário verde que não serve às populações do interior que não têm ferrovia. Temos um passo social também com descontos nas áreas metropolitanas que também não chega às populações do interior porque não têm serviços públicos adequados, não têm serviços de transporte público adequados. E, portanto, estamos a falar aqui de uma rota que serve o propósito da coesão territorial e, por isso, qualquer governo tem que se empenhar na resolução destes problemas para que, de facto, não haja atrasos no lançamento dos concursos, para que não faltem meios para resolver a situação, porque é uma questão de justiça territorial e de justiça social. Não posso também deixar de dizer que, não duvidando da boa vontade de todos os governos e de todas as reuniões negociais que tiveram, o que é facto é que esta ligação nunca foi interrompida durante o governo do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gonçalo Laje, até 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou aqui abordar 2 ou 3 questões aqui que creio que são importantes. A primeira todas da ferrovia, enfim, até parece um bocado estranho. Estamos a falar de aviões, não estamos a falar de comboios, mas se não existe ferrovia nessas localidades, nós todos sabemos bem de quem é a responsabilidade. Mas há um outro ponto aqui que me parece mais interessante. A Sra. Deputada quis falar na questão de Cascais até em concreto e parece-me super interessante que o tenha feito porque é um total desconhecimento do que disse. Não parece a mim também adequado que haja um município que vá suportar, através de isenção de taxas, um operador que está a receber um contrato público pago pelo Estado, em que o município de Cascais e os municípios deixariam de ter uma receita pela utilização de um operador que está a fazer um serviço público de ligação de várias cidades, para as pessoas que também se querem deslocar, obviamente, a Lisboa, que não conseguem ir para Lisboa, que não podem ir para o aeroporto de Lisboa e vão para Cascais. Então o que é que os municípios de Cascais vão fazer com os seus impostos? Vão isentar as taxas para que as pessoas de Viseu e de Bragança possam vir para Lisboa via Cascais e os municípios de Cascais isentavam as taxas. Portanto, é um completo disparate que não faz qualquer sentido. Mas a questão que eu coloquei até foi outra, porque, e até os representantes da própria Sevanero podiam ter dito, o que eu falei foi do investimento na infraestrutura. Ou seja, se a Aerogar, que está neste momento a ser nova, se vos serve ou não serve, o que é que acham desse investimento, se as condições dos bombeiros que estão agora a ser feitas com o novo quartel, se acham que é ou não benéfico para a vossa operação ou se não interessa a vossa operação, e a questão da própria criação de uma torre de controle nova com mais condições de segurança, isso é importante para vocês também, porque destes 3 investimentos parece-me a mim que, obviamente, vindo a rota passando por Cascais, porque faz a ligação, obviamente, de um conjunto de cidades também querem vir, porque em um conjunto de situações a resolverem em Lisboa, passa por lá e é importante que tenha feito, obviamente, estes investimentos, que assim garantem maiores condições de segurança e maior conforto aos próprios utilizadores e por isso é que são pagas as próprias taxas quando é utilizado o próprio avião. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Chega, não sei quem começa. Começa a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado, até 2 minutos, partilhando eventualmente, se assim entenderem. Com certeza, muito obrigado. Ora bem, nós estamos aqui num passa-culpas para esta situação. O que é certo é que, sim, o que é certo é que, tanto no Governo, houve falhas nos pagamentos, o serviço não está a funcionar, a empresa não está a operar, porque houve uma falha tanto do anterior Governo como do atual. Não houve. O que é certo é que quando este Governo entrou, já havia uma dívida do anterior Governo e a dívida permaneceu. Pronto, tudo bem. Acontece que o serviço não está a ser efetuado, as populações acabam por ser penalizadas com isto, e a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Presidente é a seguinte:
quando é que foi feita a primeira regularização do pagamento, portanto, o primeiro pagamento de regularização de dívida? Quando é que foi feito, se nos sabe precisar a data? Qual é o montante já recebido na totalidade? Portanto, o primeiro pagamento e qual o montante já recebido até a data de hoje? E o que é necessário, portanto, além da questão do Tribunal de Contas, para que a empresa volte a retornar os voos? Muito obrigada. Portanto, eu perguntei... Portanto, eu peço desculpa, a data da primeira regularização, primeiro pagamento, qual o valor total já pago e o que é necessário para a empresa retornar os voos? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, só queria informar que parei o tempo para prestar esse esclarecimento adicional. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. E a primeira questão é uma questão óbvia, que eu não posso deixar passar. O que está aqui em causa é que o Estado é devedor. Ponto. E uma empresa privada vê-se privada de continuar a exercer a sua atividade porque o Estado deve. O Estado, que devia ser o principal pagador deste país, é o principal devedor. O Estado, e digo isto sem pejo algum, o Estado português é o responsável pela falência de várias empresas privadas. E ouvi com certo prazer a Sra. Deputada Isabel Ferreira reforçar a necessidade deste serviço para contribuir para a ligação ao interior. Sr. Deputado, eu vou-lhe dar uma má notícia. Pedro Nuno Santos, João Galamba, foram ministros com esta pasta do governo que a senhora deputada fez parte. Era secretária de Estado nessa altura. É verdade. E com a responsabilidade do interior, pior ainda. Portanto, senhora deputada, eu no seu lugar não enaltecia a qualidade da empresa, pedia desculpa a estes três senhores, a estes três cidadãos que estão aqui sentados. Eu pedia desculpa e não enaltecia a qualidade do serviço. Portanto, se a senhora deputada não teve essa amabilidade, em nome do Estado português, eu peço desculpa a esta empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Sevaner para, em 6 minutos, responder às questões colocadas. Não sei a quem dou a palavra, ao Sr. Diretor Executivo. Continuar. Se quiserem partilhar, estes 6 minutos poderão partilhar também. Muito obrigado, faz favor. Quanto às interrupções, só para terminar este tema aqui em relação a Cascais, porque tenho aqui perguntas concretas. Em primeiro lugar, enfim, esta empresa está baseada em Cascais há muitos anos, há mais de 40 anos, e, portanto, não quero daqui retirar nenhuma ilação ou algum tipo, temos as melhores relações, sempre tivemos as melhores relações possíveis com o município, estava apenas a responder aquilo que nos é transmitido pelo próprio município, que não tem interesse, é legítimo, enfim, são eleitos, têm os seus interesses, as suas razões, certamente políticas ou não, para quererem ou não a linha a passar por Cascais. Eu não estava a fazer juízos de valor em relação a isso, está dentro perfeitamente do seu âmbito de decisão querer ou não querer que isso aconteça. E, portanto, ao cobrarem as taxas que os outros municípios não fazem, estão a dar um claro sinal de dizer assim, por nós não foi bem-vinda a alteração da linha que vinha para Lisboa antigamente e passou a ir para Cascais. E, portanto, foi apenas isso que eu quis dizer. Quanto aos investimentos do aeródromo, enfim, eu não me vou-me abster, teria que comentar, sabe, o que acho bem, não, é verdade que Cascais tem investido imenso no aeródromo, também como, enfim, é crónico um bocadinho com o país, muitas vezes tarde, no que aeroportos se diz respeito, o país tem, enfim, os pergaminhos que se conhecem, falando do aeroporto de Lisboa, Cascais não foge um bocadinho à regra, tarde e más horas, mas sim, decidiu fazer uma torre enorme, será certamente um ótimo investimento, com certeza, não conheço o master plan disso, há outras infraestruturas, eventualmente, na nossa opinião, mais necessárias. Quanto à Aerogar, só gostava de dizer que a nova Aerogar, eu não sei se vai ser ótima ou não para a futura linha, nem sei se ela vai passar por Cascais, porque eles não querem que seja em Cascais. A atual Aerogar serve, se vem vir uma nova para mais passageiros, como esta é a única linha comercial que passa em Cascais, eu não sei para quem será, mas, enfim, é uma questão que não vou discutir. Não há nenhuma linha comercial em Cascais, é a única. Não há nenhuma linha dos 10 mil, mas vou-lhe dizer que, em número de passageiros, nós que representaremos cerca de 90% dos passageiros de Cascais, portanto,
Acho que isso responde à questão. E, portanto, isto só com relação a Cascais. Em relação voltando às culpas dos governos, não nos cabe a nós estar, se é do governo da A ou B, é verdade que o governo anterior do PS não desconheço as razões, com certeza não achou prioritário lançar o concurso a tempo, isso é uma verdade insufismável, porque ele não foi lançado. Tivesse sido lançado a tempo, nada disto teria acontecido, portanto, mas também quis referir que os anteriores também não o fizeram, portanto, é só, calhou a todos. Se me pergunta, neste momento, de facto, chegámos quando o governo caiu, já há muito que o governo, que o concurso devia ter sido lançado no mínimo em maio de 2023, porque o tempo normalmente de concurso são cerca de 6 meses, e, portanto, era impossível, sabendo que o concurso terminava em outubro, em fevereiro de 2024, certo? Era impossível, se não tivessem lançado em maio ou junho, ter conseguido haver uma sucessão no tempo que evitasse estas situações. Esse governo não lançou, enfim. Sabemos também que houve as alterações na titular da pasta no PS, no governo, naquela altura, e sabemos nós diretamente que isso teve impacto, muda toda a gente no gabinete e o concurso não foi lançado. Não, agora, os senhores saberão operar melhor do que eu, se foi esse o motivo, só estou a dizer aquilo que é público e notório. Depois, quanto perguntou-me também quando é que foi a primeira tranche que foi finalmente desbloqueada pelo IGF, todo o procedimento, Tesouro, Ministro das Finanças, etc. Diz-me aqui o comandante Pedro Leal que foi em novembro a primeira tranche, à volta de 700 mil euros, não é? Lá os números concretos. A primeira tranche foi isso que perguntou, em novembro de 2024. E depois já estávamos com a linha fechada, não é? Quando decidimos cancelar. E depois o resto vieram mais 2 ou 3 tranches que são genericamente à volta de 2 milhões de euros, portanto ainda falta o tal 1.800.000 que ainda está em falta. Finalmente, quanto ao pedido de desculpas, que alguém, não sei, isto não é uma pergunta, mas enfim, tentando entrar aqui no tom e no ambiente do que é uma audição parlamentar, que para nós é a primeira vez, também vos devo dizer que nunca houve nenhum titular de pasta novo que chega às infraestruturas, que a primeira coisa que diz nas reuniões é peço desculpa em nome do Estado português. Todos dizem exatamente a mesma coisa e todos sentem este constrangimento de não conseguir cumprir, a contar com o atual titular. Estou a falar do Secretário de Estado de Infraestruturas, porque com o Ministro Miguel Pinto nunca tivemos nenhuma reunião, não houve necessidade, porque este Secretário de Estado assumiu esta pasta. E todos nos dizem e repetem, da primeira à última reunião, lembro-me do Dr. Pedro Nuno Santos, do Dr. João Galama, todos dizem a mesma coisa. Peço imensa desculpa, sei que estamos em falta convosco, mas isto, enfim. E por isso é que eu fazia aquele apelo. É um problema do país, é um problema que há aqui uma parte do Estado que, de facto, não deixa que isto aconteça. Eu nunca senti que fosse falta de vontade política para não nos pagarem. Muito obrigado, Sr. Estamos a terminar o tempo. Julgo que, não pergunto se há mais alguma questão que queiram acrescentar. Penso que não. Essa questão... Há aí uma última questão que perguntaram quando é que vai começar. Nós não podemos responder. E perguntaram quando é que vai começar. Doutor, mais uma vez, aquilo que se chama hoje em dia, perdoa-me o estrangeirismo, não sei se é o middle state, se o que é, portanto as coisas já estão nos corredores do Estado, não está nenhuma decisão política por tomar. O comandante Pedro Leal explicou há pouco, hoje fomos avisados de que temos que assinar um novo contrato, porque o contrato anterior tinha deficiências que o Tribunal de Contas apurou. Há de vir agora um novo contrato. Como deve imaginar, nós demoramos cerca de 10 segundos a assinar, portanto, da nossa parte, quando nos chega. Também o Estado, nessas coisas, na parte das assinaturas, tem andado muito depressa, depois vai para dentro dos serviços, já dá de voltar ao Tribunal de Contas, suponho, mas os senhores conhecem melhor os procedimentos. Eu diria, essa é uma pergunta que eu devolvo aos representantes do Estado, digam-nos lá quando é que a gente pode começar. Não está dependente de nós. Muito obrigado. Neste caso é uma pergunta retórica, porque não nos compete a nós, às senhoras e senhores deputados, responder a essa questão. De todo modo, queria agradecer em nome de todos nós os contributos que nos trouxeram, foram seguramente válidos para esta matéria, seguramente esclarecedores, naturalmente que são importantes, e queria agradecer-vos uma vez mais e desejar-vos bom trabalho e felicidades. Muito obrigado.